Olá! Hoje nós vamos falar sobre um estado emocional que é natural e que pode ser positivo ou negativo, que é a ansiedade. Ficou surpreso que a ansiedade pode ser positiva? Mas pode. Ela pode e ajuda inclusive na memória e na criatividade. E quando que a ansiedade ela é positiva? Sabe quando você está planejando aquela viagem, esperando a sua formatura, planejando uma festa, que a gente costuma até dizer, nossa, o tempo que planejou foi super divertido, quando você está fazendo as coisas para a festa, as fotos para a formatura, e está projetando aquilo. Como é que vai ser a minha viagem? Como é que vou estar lá na formatura? Como é que vai ser a entrega do diploma? Minha família, o orgulho, planejando a festa, cada detalhe. E quando é que a ansiedade começa a se tornar negativa? Quando a produção de adrenalina e cortisol, por causa de estresse, começa a ser excessivo no seu sangue. Quando a gente sente a ansiedade negativa, ela está relacionada a vários fatores. Entre elas, uma preocupação excessiva com o futuro, uma preocupação com falta de controle. E aí você começa, por excesso de cortisol e adrenalina no seu corpo, aquilo que você poderia projetar como legal, divertido e dar aquela ansiedade gostosa, começa a te causar medo. E você começa a ter uma prospecção de futuro negativo. Você começa a pensar naquelas coisas que podem dar errado. Eu posso estar entrando na minha formatura, tropeçar e cair e todo mundo vai ver. A minha festa vai desabar o palco onde o DJ está. Isso falando das coisas boas que você poderia estar planejando. Agora transporta para a sua vida cotidiana, onde você tem muitas responsabilidades e muitos resultados a obter. Essa ansiedade começa a gerar pensamentos catastróficos. E aí você aumenta o nível de cortisol, que também é bom, o estresse ele também é bom para o seu corpo. Só que o excesso do estresse e a frequência começa a te causar mal-estares físicos e se torna uma doença. A mesma coisa a ansiedade. Quando eu começo a produzir adrenalina em excesso no meu corpo, eu começo a ter outros sintomas que podem decorrer em outras doenças e aí realmente eu precisar de ajuda psiquiátrica. Então a ansiedade, ela começa a produzir mal-estares físicos e psicológicos. Uma taquicardia, enxaqueca, eu começo a falar rápido demais, eu tenho uma fala acelerada como se eu quisesse que aquele momento acabasse, para eu chegar naquele futuro logo. Eu começo a ter a boca seca, falta de paladar, ou começo a comer demais, ou a comer de menos. Começo a ter insônia, pesadelos, tensão muscular, irritabilidade, começo a me desconcentrar. Pode causar até algumas outras síndromes que a gente vai ver. Eu começo a me desconectar das pessoas, porque se eu estou me projetando o tempo todo no futuro, eu não tenho observância do que está acontecendo no meu entorno. Eu não estou no presente. Então eu começo a perder falas, eu começo a perder piadas, eu começo a perder informações importantes no trabalho. E isso só vai se agravando, porque aí de fato começam a ocorrer erros, né? Porque se você se distrai, se você não tem concentração, recebe uma informação, por ansiedade, acaba tendo a falta de observação de um e-mail, perde uma ordem importante, e aí de fato o seu presente começa a se enrolar. E qual é o problema da gente não cuidar de uma ansiedade quando ela começa a se tornar excessiva e começa a ter pensamentos catastróficos? Aquilo que era para acontecer no entorno, por exemplo, você ter medo de um assalto, qualquer violência no mundo passa a te afetar, como se aquilo fosse acontecer com você. E aí você pode desenvolver, caminhar, é muito íntimo, a relação ali está muito próxima da síndrome do pânico.
né? Onde você fica aterrorizada e você começa a não ter capacidade de reação às coisas que acontecem no seu cotidiano. Quando a ansiedade se torna algo onde todo dia você sente, a probabilidade é das previsões catastróficas aumentarem e ampliarem de sistema. Deixa de ser só no seu cotidiano e passa a se ampliar para o mundo. Então, qualquer desgraça te afeta como se fosse mesmo possível acontecer com você. E aí você pode chegar na síndrome do pânico, pode chegar numa depressão profunda. E a ansiedade, ela está disfarçada de várias coisas, inclusive fobias, agorafobia, que começa a não querer multidão, não vai mais naquela festinha do escritório, já não quer sair com um grupo de amigos que seja maior, numa boate, num cinema, e começa a restringir a sua saída, a agorafobia. Você começa a ter toque, começa a ter medo, então começa a ter limpeza excessiva, você pode ter tique, bater perna, bater mão, ter gestos repetitivos. Então, toque, tiques, fobias específicas. Passa uma situação na sua vida, vamos supor, sei lá, vou dar uma ideia aqui. Passa uma barata na tua perna e aquilo passa a ser uma fobia. Você não pode ver barata, você tem medo de barata e a barata vai se transformar num monstro. As coisas começam a ser ampliadas. Pode também decorrer em outras síndromes, principalmente se você associar a ansiedade diretamente ao trabalho. Pode trazer a síndrome de burnout, que você começa a passar mal, tem enjoo, vômito, antes de ir para o trabalho, aí não começa a dormir bem. E aí é uma sucessão de coisas. Por isso que você precisa identificar quando essa ansiedade ela é comum. Eu tenho uma reunião importante, então eu estou preocupada, né? Que a ansiedade é uma pré-ocupação do futuro. Estou preocupada com aquela reunião, mas aí eu me planejo, eu olho ali as coisas que podem dar certo, que podem dar errado, que pode acontecer. É diferente de você ter uma ansiedade cotidiana, quando essa ansiedade começa a se propagar para todos os âmbitos da sua vida, né? E começa a se propagar para pessoas no seu entorno. Você começa a ter ansiedade com fracasso de filho, enfim. Muitas são as possibilidades. E uma coisa interessante é que os pesquisadores descobriram que as mulheres elas têm uma proporção de dobro em relação ao número de homens que desenvolvem ansiedade. Está em torno de 7,7 das mulheres contra 3,6 dos homens. Porém, as mulheres buscam ajuda com mais frequência que os homens. E a ansiedade num nível extremo, você pode provocar, de fato, doenças psicossomáticas, né? Desenvolver hipertensão, diabetes, hipotireoidismo. Então, as pesquisas mostram que a ansiedade, ela precisa ser contida quando ela começa a ser rotineira. Não pode deixar isso acontecer meses e meses e meses a fim. E como o cortisol, ele e a adrenalina produzidos no nosso corpo com muita frequência, começam a como se fosse acomodar o organismo, passa que você começa a dizer, eu sou uma pessoa ansiosa. Ansiedade é um estado emocional, portanto, ele não é um traço de personalidade. Então, precisa ser modificada se ela está num nível onde está te levando a sensações de mal-estar. Então, quais são as coisas corriqueiras que se podem fazer no dia a dia? É interessante que quase que a receita é a mesma para todos os malefícios que a gente tem da vida, né? Ansiedade, medo, depressão. Então, o cuidado com o sono, porque a insônia é uma das características de quem tem ansiedade. Então, cuidar do sono, preparar o sono, perceber qual é a melhor forma de você adormecer tranquila? É desligando todas as tecnologias, é lendo um livro, ou a televisão me ajuda, mas qual programa que você vai ver antes de dormir? O que você está registrando no seu cérebro minutos antes de você ir dormir? É necessário que você dê uma ultra atenção à sua respiração.
Não é à toa que está em voga hoje formas de meditação no trabalho, sem ser aquela meditação tradicional das pessoas que praticam yoga ou a própria meditação mesmo, de meia hora diária, numa posição tal ou tal. Hoje a meditação, há vários aplicativos que ajudam você a meditar 5 minutos no trabalho, a cada 3 horas você medita 5 minutos. O mindfulness, que significa atenção plena. Você tem técnicas como a Pomodoro, que é de concentração, 25 vezes 5. Então você tem N técnicas e que ajudam na respiração, porque é a respiração que oxigena o nosso cérebro, que equilibra a produção de neurotransmissores. Então, consegue te acalmar, você ter atenção em si, no presente. Se a ansiedade é uma preocupação no futuro e você faz um exercício de respiração, onde você precisa prestar atenção no seu corpo, óbvio que ajuda você a desconectar da ansiedade. Uma outra coisa importante é gastar a adrenalina que está em excesso. Então, praticar exercício. É muito importante praticar exercício para equilibrar a adrenalina e produzir dopamina, ocitocina, serotonina, que são neurotransmissores positivos para o bem-estar. Uma outra coisa, no momento, é você observar quais são os gatilhos que trazem ansiedade. Eu tive síndrome do pânico e algumas sensações eu já sabia que eu ia ter uma crise, e com ansiedade é a mesma coisa. A gente consegue, se tiver atenção aos nossos sentidos, o tato, principalmente o tato, porque você sente arrepios, você prestar atenção nos seus sentidos, quais são os gatilhos. Percebe que vai ter uma crise, muda o foco, levanta, vai beber um café, vai beber uma água, vai bater um papo com alguém, liga uma televisão e dispensa 5 minutos. A pessoa que tem ansiedade constante, ela precisa aprender a gerenciar o seu tempo de forma que possa ter 5 minutinhos de vez em quando para dar uma relaxada, ler um artigo, ler um capítulo de um livro, tomar um café, comer um bolo, bater um papo, para mudar o foco e mudar o foco. E assim você vai começando a gerenciar o seu tempo e o seu dia, prestando atenção no seu corpo, para que você tenha cada vez menos crise de ansiedade e comece a estar mais presente e menos futuro. E começar a planejar as coisas futuras, uma reunião, um trabalho de faculdade, enfim, o que for, com uma positividade maior. É necessário que você vislumbre tudo aquilo que você está planejando, calculando riscos, calculando erro, claro, mas projetando que o planejamento ele é realizado para a coisa dar certa. Então, se eu estou pensando no futuro, eu preciso pensar no sucesso. Isso é mudança de foco de pensamento. Você pode mudar o foco da atividade que você está fazendo e mudar o foco do seu pensamento. Nesse aspecto, você muda o foco do seu pensamento. É necessária atividade de relaxamento. Há vários exercícios laborais, levantar, relaxar mão, relaxar perna, relaxar pescoço. Por quê? Quando você faz isso, você muda a sua respiração, consequentemente, muda a oxigenação sanguínea. E aí você refresca o cérebro. Agora, super importante, e se for contínuo, se você não conseguir relaxar, mudar seu foco, melhorar o sono, e você começar a identificar algumas fobias, aquilo crescente, sendo todos os dias, várias crises ao longo do dia, suor excessivo, aquela palpitação, aquele mal-estar, não perca tempo e procure um terapeuta, porque a ajuda profissional é fundamental. E só um terapeuta vai poder te dizer se é ele o profissional responsável ou mesmo até um psiquiatra, se for o caso, para que você não chegue numa patologia mais grave. Espero ter podido ajudar. Se você gostou desse vídeo, você curte, se inscreve no canal, compartilha com amigos, marca os amigos que você acha que vão gostar desse vídeo. Esteja sempre conosco, a gente vai estar aqui sempre trazendo novidades. Um abraço e até o próximo.